Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui hoje comigo para a gente trabalhar um pouquinho mais de matemática. Na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre trabalho e tecnologia. Hoje, nós vamos continuar com esse mesmo tema e vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. Na aula passada, vocês falaram o seguinte, nós vimos que vimos um pouquinho sobre um polígono muito especial, que era o quadrado. Nós discutimos em uma questão sobre a área de plantio de um terreno de 250 metros de lado. Aí ele perguntava na questão qual que era a área total de plantio. Hoje nós vamos continuar com esse mesmo assunto, falando sobre essas figuras especiais. Por exemplo, você sabe me dizer onde que nós usamos no nosso dia a dia essas figuras geométricas? Por exemplo, no seu trabalho, onde que você pode utilizar isso? Nós temos aqui alguns exemplos de trabalhos onde você pode utilizar as figuras geométricas. Por exemplo, na área de costura, tá? Nós podemos utilizar bastante, na marcenaria, no assentamento de pisos, nós utilizamos bastante as figuras geométricas, quadrados, retângulos, né? Você se lembra quais são essas figuras iniciais? Então, hoje nós vamos discutir, por exemplo, também nós utilizamos bastante na construção de plantas, né, baixas de casas, de apartamentos. Então, é bastante utilizado e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos aprofundar essa ideia do que é um polígono e do que é um poliedro. Você tem a ideia qual a diferença dos dois? Vou te falar bem rapidinho, só para você ter uma ideia sobre o que é. Qual a diferença dos dois? Os poliedros, nós falamos de figuras espaciais, que têm 3 dimensões. Por exemplo, o cubo. Por exemplo, paralelepípedo, que são representações de caixa de sapato, de caixinhas de pasta de dente. Todas essas caixas representam os prismas, que são poliedros, né? Figuras espaciais. Outro tipo de figura que nós usamos bastante, que existe, são as pirâmides, né? Tem as pirâmides do Egito. Então, existem prismas que são retos e existem prismas que são oblíquos, tá? A mesma coisa acontece lá nas pirâmides. Agora, tem as figuras planas, né? Que estão no plano, que são os polígonos. Exemplo, quadrado, retângulo, losango, o triângulo. Todas essas figuras são planas. Nos poliedros, nós utilizamos as figuras planas nas faces do poliedro. O que é a face de um poliedro? Quando você tem a caixinha, tem a quina da caixinha, que são as arestas. E tem também a face, que é a lateral daquela caixinha, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar dessas figuras planas, que são o quê? Polígonos. Todos esses polígonos, eles são feitos da seguinte maneira. Ele é formado de segmentos e esses segmentos, eles formam uma figura fechada. Nessa figura, então nós temos toda linha poligonal fechada, simples, é denominada polígono. Aí, observa aqui, nós temos uma área que é interior e outra que é exterior a cada figura, a cada polígono. Os polígonos, eles podem ser classificados em convexo e não convexo. Nós temos aqui exemplos de polígonos convexos e de polígonos não convexos. Como que você pode analisar aqui e ver a diferença de cada um? Eu vou fazer com vocês no quadro uma explicação bem simples de como classificar esses polígonos.
Acompanha comigo que eu vou fazer com vocês os desenhos de alguns polígonos e vou te explicar como que você identifica se ele é convexo ou não convexo. Se você tem uma figura da seguinte forma, você tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Essa figura, se você pegar um ponto qualquer aqui, um ponto que eu posso chamar de A e um ponto que eu posso chamar de B. Esses dois pontos, se eu fizer um segmento unindo os dois, esse segmento contém pontos que estão fora da figura? Sim, olha aqui, esse pedaço que está aqui, ó, ele está fora da figura, ele não está todo dentro da figura. Se eu pegar um ponto aqui, C e D, e fizer um segmento, esse outro segmento CD, ele está todo dentro da figura. No entanto, o AB tem um pedacinho aqui que nós dizemos que está fora. Então, todas as vezes que você pegar dois pontos, construir um segmento e esses dois pontos existir um pedacinho que está fora da figura, nós falamos que é um polígono não convexo, tá? Por exemplo, se você pega essa figura aqui, todos os pontos que você pegar e fizer a união desses dois pontos, construir um segmento com ele, em qualquer lugar que você pegar esses dois pontos, sempre todo o segmento estará dentro da figura, tá? Então, essa daqui é o quê? Convexo. E esse, não convexo. Agora, olha essa outra figura. Ela é um polígono? Não. Por quê? Um polígono, ele é feito de quê? De segmentos. E um segmento é uma linha reta, tá? Então, essa figura aqui, ela tem uma linha no seu contorno que ela não é reta. Ela é meia volta, né? Metade de um círculo. Então, essa figura não é um polígono. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos ver os elementos dessa figura, os elementos de um polígono. Pessoal, continuando com os elementos de um polígono, nós temos aqui vértices consecutivos. O que é consecutivo? Nós temos aqui, por exemplo, se eu pegar o vértice A. O consecutivo de A pode ser quem? A, B. Se eu pegar outro exemplo, por exemplo, o vértice D. Qual que é o consecutivo de D? D, E. Então, são dois exemplos. Não consecutivos significa que não está um após o outro. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o ponto A, o vértice A. Eu tenho não consecutivo, AC ou AD, são vértices que não são consecutivos. Agora, quando eu pego dois lados que são consecutivos, por exemplo, o lado CD com o lado DE. Eles formam aqui o quê? Um ângulo. Então, quando eu tenho dois lados consecutivos, esses dois lados vão formar um ângulo do polígono. Agora, diagonal. O que é diagonal? Quando você forma um segmento de dois vértices não consecutivos, você tem uma diagonal. Então, aqui eu tenho a diagonal saindo do ponto A, do vértice A, AC e AD. A mesma coisa eu posso fazer do vértice B, do vértice C, do vértice D e do vértice E, tá bom? Então, eu vou ter aqui as várias diagonais de um mesmo polígono. Tudo bem? Agora, classificação dos polígonos. A classificação são os nomes que nós damos analisando a quantidade de lados e a quantidade de ângulos. É só nomenclatura. Então, por exemplo, 3 lados, a gente sabe que tem 3 ângulos, é um triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono.
10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. Depois a gente já foi lá para 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono, tá? Existem outras figuras com nomes, com lados, com a quantidade de lados maiores. Não são só essas que existem, tá? Essas aqui são exemplos nossos. Agora, olhando para os triângulos, nós vamos classificar os triângulos. Para classificar um triângulo, nós podemos classificá-lo de duas maneiras. Ou a gente considera o número de lados, né, o tamanho dos lados, perdão, ou a gente classifica olhando para os ângulos. Então, com relação à medida dos lados, nós temos o equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados de mesma medida. Nesse caso aqui, todos os lados medem 2,93, tá? O outro que nós temos é o escaleno. O escaleno é o oposto. O equilátero, todos os lados têm a mesma medida. No escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. Então, aqui tem 3, 3,17 e 1,92. Todas as medidas são diferentes no triângulo, então ele se chama escaleno. E a terceira situação, quando nós temos dois lados de medidas iguais. Então, ele é o quê? Isósceles. Com relação à medida dos ângulos internos, nós temos também três situações. A primeira situação é quando todos os ângulos têm medidas menores que 90 graus. Então, nós chamamos de acutângulo. Quando um dos ângulos tem um ângulo maior que 90 graus, então a gente chama esse triângulo de obtusângulo. E quando um dos ângulos internos mede 90 graus, a gente chama esse triângulo de retângulo. Agora, com relação aos quadriláteros. O que é um quadrilátero mesmo? É uma figura que tem 4 lados ou 4 ângulos. Esses quadriláteros, ele pode ser côncavo ou convexo. O que é côncavo? É o mesmo que eu tinha explicado ali de não convexo. Então, ele pode ser um quadrilátero não convexo e ele pode ser um convexo. O que nós vamos analisar aqui são todos quadriláteros convexos. Então, por exemplo, a classificação, ele pode ser nenhum par de lados paralelos. O que significa isso? Essa primeira figura. Esse quadriláteros como esse, não recebem nenhum nome especial. Então, não tem nenhum lado paralelo com o outro. O que é paralelo? Espera aí que eu já vou te explicar no quadro direitinho. Somente um par de lados paralelos. É o caso dos trapézios. Se eu fizer um trapézio, que é essa figura que nós vamos ver logo agora mesmo. Se eu tenho aqui base maior e base menor. Se eu passar uma reta sobre esse lado da base maior e se eu passar outra reta sobre o lado da base menor, essas duas retas elas não vão se cruzar em nenhum momento. Então, nós dizemos que essas retas são paralelas. Então, esses lados da base maior e da base menor são paralelos. Tudo bem? Agora, então, nesse caso, então, nós temos o quê? Um par de lados paralelos. Agora, pessoal, nós vamos ver a classificação dos quadriláteros. Nessa situação, nós temos nessa figura dois pares de lados paralelos. Então, se eu for analisar aqui, nós temos esses dois lados, o superior e inferior, tá? Que são paralelos, e as laterais aqui também são paralelas. Quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos, né? Gnomão. Agora vamos voltar lá nos quadriláteros, nos trapézios. O trapézio, nós temos 3 classificações, mas não precisa preocupar com essas classificações não, tá? É só que isósceles quando nós temos as medidas dos lados não paralelos iguais. Trapézio reto é quando eles formam aqui com a base superior e inferior e a lateral, ângulo reto. E o trapézio escaleno é quando as medidas dos lados laterais aqui são de medidas diferentes. Então, escaleno, mas não se preocupa com esses nomes, tá? Nós temos, então, o que eu já falei, base maior
e base menor, a base maior e a base menor, que são os lados paralelos. Os outros dois lados não são paralelos. Os paralelogramos, nós temos então dois pares de lados paralelos e congruentes 2 a 2. O que quer dizer isso? Quando eu falo congruente, é porque tem a mesma medida. Então, nós temos aqui o segmento AB é congruente com o segmento CD. A mesma coisa acontece com as laterais. BC é congruente com AD. Então, eles têm a mesma medida. Agora, pessoal, nós temos aqui 3 figuras muito especiais: o retângulo, o quadrado e o losango. O retângulo, nós temos 2 lados paralelos, na verdade, nós temos dois pares de lados paralelos, né? Temos aqui base, base, lado, lado. Então, nós temos os 2 lados são paralelos e as 2 bases são paralelas. No caso do retângulo, nós temos que os ângulos internos todos são de 90 graus. E as medidas aqui são congruentes desses lados que são paralelos. Então, as laterais são congruentes e as bases são congruentes. O losango. O losango, todos os lados são de mesma medida, mas os ângulos internos não necessariamente são de mesma medida, tá? E o quadrado, ele tem os lados também são paralelos, tá? De 2 em 2. Aqui no losango, nós também temos os lados paralelos, também de 2 em 2, tá? No quadrado, nós temos os lados paralelos e os ângulos internos todos de 90 graus. Então, o quadrado, ao mesmo tempo que ele é um retângulo, ele é também um losango. Tudo bem? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o GeoGebra, tá? Nós vamos aprender um pouco mais sobre os polígonos, só que aqui dentro do GeoGebra. O GeoGebra é um software livre. O que é livre? Você não paga por ele. Você vai lá nos aplicativos, deixa eu sair daqui rapidinho para mostrar para vocês. Você vem aqui na loja de aplicativos e você vai ver em GeoGebra. Aí tem GeoGebra, peraí que eu tinha desligado para poder gravar o vídeo de vocês. O GeoGebra tem essa aqui, ó, calculadora gráfica GeoGebra. Então, calculadora gráfica GeoGebra, você vai clicar em abrir ou instalar, tá? É essa que nós vamos usar, GeoGebra calculadora gráfica. Então, deixa eu desinstalar novamente aqui, só para a gente não ficar recebendo chamada enquanto a gente está fazendo a nossa aula. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver algumas coisinhas aqui da geometria, tá? Dentro desse GeoGebra. Então, eu vou clicar aqui nessa rodazinha aqui de configuração. Você vai exibir a malha. O tipo de malha vai ser a malha principal. Então, nessa malha principal aqui, você vai fazer aquele movimento de pinça para ampliar ou diminuir a malha, ó. Então, aqui eu vou ampliar. Ampliei a malha. Aqui vocês têm as ferramentas básicas. Aí tem os vários tipos de ferramentas que você pode utilizar. Nós vamos vir aqui em polígono, essa primeira. Então, eu vou vir aqui. 1, 2, 3, 4 e fecha. Então, todas as vezes que você for criar um polígono qualquer, sempre ele vai pedir para você a quantidade de pontos, tá? Que são os vértices. Deixa eu só arrumar esse polígono um pouquinho. Essa figura aqui nós já aprendemos. Qual que é essa figura? É um quadrado. Quais são as características do quadrado? Deixa eu vir aqui em medições, distância, comprimento ou perímetro. O que é a distância? A medida, por exemplo, de BC. Deu quanto? 0,4. AD, 0,4. AB,
0,4. Deixa eu mover aqui. Só pra gente visualizar melhor. Aí vamos continuar aqui, distância DC, 0,4. Então, todos os lados têm a mesma medida, são congruentes. Agora, o ângulo interno. Ângulo, selecione 3 pontos ou 2 retas. Então, vamos selecionar as retas, ó, 90 graus. Cada uma das retas mede, os ângulos internos aqui medem 90 graus. Se eu pegar e fazer uma reta passando por AD, e eu venho aqui agora, reta paralela, selecione a reta em um ponto. Aqui, eu criei uma outra reta passando por esse lado, esse ponto E. Essa reta que eu criei, ela é paralela a AD. Se eu vir aqui em mover esse ponto, colocar ele sobre o lado BC, a gente nota que essas duas retas que nós construímos são paralelas. Então, se elas são retas paralelas e estão passando sobre os lados BC e AD, então esses lados também são paralelos. A mesma construção nós podemos fazer pelas laterais AB e DC. Então, essas laterais também são paralelas, tá? Outra coisa, vamos fazer outro desenho. Limpar tudo, descartar, porque no nosso caso nós não precisamos gravar. Vem aqui em configuração, exibir malha, tipo de malha é a principal. Aí a gente volta, amplia a malha. Nós vamos vir aqui em polígono. 1, 2, 3, volta. Então, nós criamos um triângulo. Agora eu vou calcular o ângulo interno. Então, eu venho BCA. Deu quanto? 71. Eu não estou enxergando direito. Deixa eu clicar aqui sobre esse ponto. Mover sobre esse ponto. Tá vendo que ele deu as opções? Eu vim aqui nesses 3 pontinhos e vou deixar de exibir. Eu deixei de exibir ali o ponto C, o vértice C. Aí ficou sem o nome, né? Agora deu pra gente visualizar melhor. Foi possível visualizar melhor. 71,6. Eu vou calcular agora o outro ângulo. Volta. Eu quero ângulo. Não, esse primeiro, ângulo. Selecione os 2 pontos ou 2 retas. Aí, 56,3, 52,1. Se a gente vir aqui sobre essa calculadora, pessoal, ó, nós temos aqui os ângulos que ele tem, né? Nós vamos clicar sobre entrada. Essa entrada, você pode fazer os cálculos normais aqui, pode calcular potência, pode calcular raiz quadrada. Aqui essas duas barrinhas chama módulo, pode calcular módulo, tá? Futuramente a gente vai aprender lá no 9º ano a resolver expressões, né? Vamos resolver equação de segundo grau. Aqui também você consegue resolver até as equações de segundo grau, para quem já está estudando. Então, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos somar esses 3 ângulos internos. Quais são eles? 56,3 mais 71,6. Olha lá que a Vivi não pôs o ponto. 71,6 mais... qual que tá faltando? 52,1. Olha aqui o resultado. Quando eu somo 56,3 mais 71,6 mais 51,2, deu igual a quanto? 180 graus. Então, todas as vezes que a gente somar os ângulos internos de um triângulo, sempre vai dar 180 graus, tá bom? Então, agora eu vou vir aqui na nossa ferramenta novamente. Eu não vou nem limpar, eu vou só subir ela aqui, ó, para deixar assim.
eu vou criar agora com vocês o que nós chamamos de polígono regular. Selecione 2 pontos e depois o número de vértices. Então, eu vou fazer 2 pontos. Ah lá, polígono regular, ele te dá a opção de 4 vértices, mas nós vamos apagar isso daqui e vamos fazer com 6, ok? Olha, cancela aqui. Olha aqui que bonitinha essa figura. Ela tem quantos lados? Tem 6 lados. Uma figura que tem 6 lados e todos os lados têm a mesma medida. Porque uma característica do polígono regular é que todos os lados têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes e todos os ângulos internos também são congruentes. Então, se a gente volta aqui, voltar aqui eu quero, e constrói apenas um polígono de 6 lados, a diferença é que esses lados do polígono podem ser de qualquer medida. Agora, se eu venho em polígono regular, que é essa segunda opção aqui, todos os lados têm a mesma medida, tá? Então, por exemplo, se eu for construir agora um hexágono de 6, com outros 6 lados, eu vou construir a mão livre, esses lados não vão ter a mesma medida, tá? Mas se eu clicar em polígono regular, ele vai pedir só a medida de 2 lados, de 2 vértices, vai criar um segmento, e a partir desse segmento ele vai construir a figura sozinho. Então, é mais simples, tá? Da gente fazer. E aqui tem muito mais coisa, ó. Tem como transformar a medida de... Tem como fazer função, que vocês vão aprender. Tem como calcular perímetro, que vocês vão aprender ainda. O que é perímetro? É a distância, a medida de todos os lados da figura, tá? Quando você soma a medida de todos os lados, então você está calculando o perímetro. Então é isso, nós vamos estudar muito mais, tá? Então, pessoal, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre poliedros e sobre polígonos. Nós vimos o que é um triângulo, a classificação dos triângulos e a classificação dos quadriláteros. Mais uma coisa, não esquece de fazer as atividades que estão lá no portal, tá ok? No mais, boa semana e até a próxima aula.